Meu pai pode consertar em troca de um prato de sopa? Foi isso que o garotinho sem teto perguntou ao milionário. Mas o que aconteceu em seguida ninguém jamais acreditaria. A tarde gelada de Campos do Jordão trouxe consigo uma névoa densa que abraçava as montanhas como um manto cinzento. As ruas do centro da cidade fervilhavam com turistas embrulhados em casacos de grife, buscando refúgio nos restaurantes aquecidos e nas lojas de chocolates artesanais. No meio dessa agitação elegante, uma Ferrari vermelha chamava a atenção não pela sua beleza imponente, mas por estar completamente parada em frente ao Le Jardin, um dos restaurantes mais exclusivos da região. Eduardo Monteiro, um empresário de 52 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, estava visivelmente irritado. Seu casaco de lã italiana e cachecol de seda contrastavam com a expressão de frustração que dominava seu rosto bronzeado. Há mais de 20 minutos, tentava fazer o motor de sua Ferrari responder, mas o carro simplesmente se recusava a ligar. O frio cortante fazia seu hálito formar pequenas nuvens de vapor, enquanto ele pressionava repetidamente o botão de ignição sem qualquer resultado. Os transeuntes passavam curiosos, alguns sussurrando comentários sobre o ricaço em apuros, mas ninguém se oferecia para ajudar. Eduardo olhou ao redor, procurando algum mecânico ou borracharia. Mas tudo o que via eram lojas de roupas caras, cafeterias sofisticadas e galerias de arte. Sua agenda estava lotada. Uma reunião importante com investidores internacionais havia sido marcada para o final da tarde em São Paulo, e cada minuto perdido representava milhões de reais em negociações. Foi então que uma voz suave e hesitante chegou aos seus ouvidos. Do lado esquerdo da Ferrari, um menino pequeno se aproximava com passos cautelosos. Miguel tinha 11 anos, mas parecia menor devido à desnutrição que marcava seu rosto magro e pálido. Suas roupas eram uma colcha de retalhos de doações, um casaco azul desbotado que já havia conhecido dias melhores, calças jeans com remendos visíveis e tênis furados que deixavam seus pés à mercê do frio implacável. O garoto carregava nos olhos uma maturidade que não deveria existir em alguém de sua idade. Suas mãos pequenas e geladas tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo nervosismo de se aproximar de alguém tão diferente de seu mundo. Atrás dele, sentado na calçada de pedra portuguesa, estava Roberto, seu pai. O homem de 40 anos parecia ter vivido 80, cabelos grisalhos desalinhados, barba por fazer e roupas que contavam histórias de muitas noites ao relento. Roberto mantinha a cabeça baixa, envolvido em casacos doados e um cachecol que mais parecia um trapo colorido. Seu corpo curvado denunciava o peso de meses vivendo nas ruas, mas suas mãos ainda mantinham a firmeza de quem um dia foi um profissional respeitado. Ele evitava olhar diretamente para a cena, sabendo que seu filho estava tentando mais uma vez conseguir algo para comerem naquele dia. Miguel reuniu toda a coragem que conseguiu encontrar em seu peito pequeno e se aproximou mais da janela do motorista. Eduardo, imerso em suas tentativas frustradas de ligar o carro, nem havia notado a presença do menino até ouvir aquela voz fina e cheia de esperança. O garoto limpou o nariz com a manga do casaco e, com toda a educação que sua mãe havia lhe ensinado antes de partir, disse as palavras que mudariam 2 vidas para sempre. Eduardo parou imediatamente o que estava fazendo e olhou para o menino através da janela entreaberta. Seu primeiro impulso foi de desconfiança. Já havia passado por várias situações em que moradores de rua tentavam aplicar golpes em turistas desavisados. Seu olhar se deslocou rapidamente para Roberto, que permanecia na calçada como uma estátua de resignação, e uma risada sarcástica escapou de seus lábios. O empresário havia crescido acreditando que competência e sucesso vinham acompanhados de ternos caros, diplomas emoldurados e carros importados. A ideia de que aquele homem maltrapilho
pudesse resolver um problema que nem mesmo os mecânicos especializados da Ferrari conseguiriam solucionar sem equipamentos adequados, lhe parecia absurda. Mas algo no olhar sincero do menino o fez hesitar antes de simplesmente dispensá-los. A situação era surreal. Um milionário preso em sua própria riqueza, dependendo da generosidade de desconhecidos, enquanto um pai e filho em situação de extrema vulnerabilidade ofereciam a única coisa que possuíam: conhecimento e esperança. Está gostando dessa história incrível? Deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva para não perder nenhuma história emocionante como esta e conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para nós. Eduardo fitou o menino por alguns segundos, tentando processar a situação inusitada. Sua mente racional de empresário calculava rapidamente os prós e contras daquela proposta incomum. Por um lado, estava desesperado para resolver o problema do carro e chegar a tempo em sua reunião. Por outro, a desconfiança natural de quem vivia em um mundo onde cada gesto tinha um preço o fazia hesitar. O silêncio pesado foi quebrado apenas pelo som do vento frio que varria as folhas secas pela calçada. Miguel mantinha-se firme ao lado do carro, suas mãozinhas entrelaçadas nervosamente, esperando uma resposta. Seus lábios estavam levemente arroxeados pelo frio e pequenos tremores percorriam seu corpo magro, mas ele não se movia. A determinação em seus olhos escuros era impressionante. Uma força interior que contrastava dramaticamente com sua aparência frágil. Roberto permanecia imóvel na calçada, como se fosse parte do cenário urbano. Ele havia aprendido, através de meses de humilhações e recusas, a não criar expectativas. Sua postura curvada era resultado de muito mais do que apenas o frio. Era o peso de uma dignidade constantemente testada pelas circunstâncias. Mesmo assim, algo em sua quietude sugeria uma paciência infinita, como se estivesse acostumado a esperar por milagres que raramente chegavam. Eduardo finalmente abriu a porta do carro e saiu, seu casaco de lã balançando com o vento. Ele era um homem alto, de ombros largos, acostumado a comandar salas de reunião e tomar decisões que movimentavam milhões. Mas ali, diante daquela dupla improvável, se sentia estranhamente vulnerável. Caminhou até onde Roberto estava sentado, seus sapatos italianos fazendo ruído contra o calçamento irregular. O empresário observou atentamente o homem diante dele. Roberto levantou lentamente o rosto, revelando traços que um dia foram refinados, agora marcados pela dureza da vida nas ruas. Seus olhos, porém, mantinham uma clareza surpreendente. Não havia ali o olhar perdido ou desesperado que Eduardo esperava encontrar. Em vez disso, havia uma serenidade quase perturbadora, como se aquele homem tivesse feito as pazes com sua situação. A primeira impressão de Eduardo começou a vacilar. Roberto se levantou devagar, desdobrando um corpo que, apesar da magreza evidente, mantinha uma postura digna. Suas mãos, embora ressecadas pelo frio e pela falta de cuidados, eram firmes e expressivas. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, mas clara, carregada de uma educação que as circunstâncias não conseguiram apagar completamente. Sem esperar por mais perguntas, Roberto caminhou até a Ferrari com passos seguros. Eduardo o acompanhou, fascinado apesar de si mesmo. O homem sem teto contornou o veículo com o olhar experiente de quem conhecia motores, parando em pontos específicos e ouvindo atentamente. Suas ações tinham a precisão de alguém que já havia feito aquilo milhares de vezes. Miguel permaneceu próximo ao pai, observando cada movimento com orgulho mal disfarçado. Para o menino, Roberto não era apenas um homem em situação de rua. Era seu herói, alguém que sempre encontrava soluções, mesmo quando tudo parecia impossível. A confiança do garoto em seu pai era absoluta, uma fé inabalável que brilhava em seus olhos escuros. Roberto solicitou que Eduardo tentasse ligar o carro mais uma vez.
O som do motor tentando funcionar ecoou pelo ar frio, seguido pelo silêncio frustrante que havia se repetido dezenas de vezes naquela tarde. Mas Roberto não pareceu desencorajado. Em vez disso, assentiu com a cabeça como se tivesse confirmado uma suspeita e pediu para que Eduardo abrisse o capô. O empresário hesitou por um momento. Sua Ferrari era mais do que um meio de transporte. Era um símbolo de status, uma extensão de sua identidade bem-sucedida. A ideia de permitir que um completo desconhecido, especialmente alguém em condições tão precárias, mexesse em sua máquina de R$300 mil, parecia imprudente. Mas o desespero da situação e algo indefinível na presença serena de Roberto o fizeram apertar o botão que liberava o capô. O som metálico do capô se abrindo pareceu ecoar pela rua como um sino, marcando o momento em que duas realidades completamente diferentes se encontraram sobre o motor sofisticado de uma das máquinas mais precisas do mundo. Roberto se debruçou sobre o compartimento do motor com a naturalidade de quem estava em seu elemento, suas mãos começando a explorar delicadamente os componentes com uma familiaridade que deixou Eduardo completamente surpreso. A transformação foi quase mágica. O homem curvado e silencioso da calçada havia se tornado alguém completamente diferente, focado, confiante e claramente conhecedor do que estava fazendo. Suas mãos se moviam entre as peças com a precisão de um cirurgião, tocando e examinando componentes que Eduardo nem sabia que existiam em seu próprio carro. O motor da Ferrari se abria como um livro técnico diante dos olhos experientes de Roberto. Suas mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, dançavam entre os componentes com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rústica. Eduardo observava cada movimento, fascinado pela transformação que presenciava. O homem que minutos antes parecia derrotado pela vida, agora irradiava uma confiança silenciosa que preenchia todo o espaço ao redor do carro. Miguel se posicionou ao lado do pai, como um assistente em miniatura. O menino conhecia aquela rotina. Havia presenciado Roberto resolver problemas mecânicos em troca de moedas ou comida em diversas ocasiões. Seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e esperança, sabendo que aquele momento poderia representar a diferença entre dormir com fome ou ter uma refeição quente naquela noite. Roberto começou sua inspeção sistemática, seus dedos percorrendo cabos e conexões com a metodicidade de alguém que compreendia profundamente o funcionamento de motores complexos. Ele não falava enquanto trabalhava, concentrado completamente na tarefa à sua frente. O silêncio era quebrado apenas pelo som ocasional de sua respiração e pelo vento frio que continuava a varrer a região montanhosa. Eduardo sentia-se cada vez mais intrigado. Durante toda a sua vida, havia julgado pessoas pela aparência, pelo poder aquisitivo, pelos diplomas pendurados na parede. Sua visão de mundo estava estruturada em hierarquias claras. Os bem-sucedidos de um lado, os fracassados de outro. Mas ali, observando Roberto trabalhar, começava a questionar essas certezas que pareciam tão sólidas. O empresário notou detalhes que haviam passado despercebidos em sua primeira impressão. As mãos de Roberto, apesar da pele ressecada, eram precisas e cuidadosas. Seus movimentos revelavam anos de experiência e um conhecimento técnico que não se adquire da noite para o dia. Havia algo quase reverente na forma como ele tocava cada peça do motor, como se estivesse manipulando instrumentos de uma orquestra silenciosa. Turistas e moradores locais começaram a se aglomerar discretamente ao redor da cena inusitada. Uma Ferrari vermelha sempre chamava a atenção em Campos do Jordão, mas a presença de um homem visivelmente em situação de rua, trabalhando sob o capô, tornava a situação ainda mais curiosa. Alguns sussurravam entre si, outros apenas observavam em silêncio, todos igualmente intrigados pela inversão de papéis que presenciavam. Roberto pausou sua inspeção e se dirigiu a Eduardo com uma voz calma, mas determinada.
Explicou que precisava verificar algo específico no sistema elétrico do veículo, uma área particularmente sensível em carros de alta performance. Sua linguagem técnica era precisa, usando termos que Eduardo reconhecia vagamente de conversas com mecânicos especializados em veículos importados. O empresário autorizou o procedimento, sua curiosidade agora superando completamente sua desconfiança inicial. Observou Roberto manipular componentes elétricos com uma segurança que desafiava todas suas preconcepções. Não havia hesitação em seus movimentos, não havia tentativa e erro. Cada ação parecia ser resultado de um diagnóstico mental preciso e metodicamente elaborado. Miguel permanecia atento a cada gesto do pai, ocasionalmente antecipando suas necessidades como um assistente experiente. O menino esticava pequenas peças ou afastava cabos quando necessário, sempre sem precisar de instruções verbais. A sintonia entre pai e filho era evidente, resultado de meses trabalhando juntos em situações similares para sobreviver. Conforme Roberto avançava em seu trabalho, Eduardo começou a notar outros detalhes reveladores. A forma como o homem organizava mentalmente cada procedimento, como memorizava a posição exata de cada componente que removia, como mantinha um padrão de limpeza mesmo trabalhando com as mãos sujas. Esses não eram comportamentos de alguém improvisando. Eram reflexos profissionais profundamente enraizados. A multidão de curiosos crescia gradualmente, mas Roberto parecia completamente alheio às atenções que recebia. Sua concentração era absoluta, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido e existisse apenas ele, o motor e o problema a ser resolvido. Eduardo reconhecia aquele estado de foco intenso. Ele próprio o experimentava durante negociações importantes ou análises complexas de projetos empresariais. Depois de cerca de 10 minutos de trabalho silencioso, Roberto se endireitou lentamente e limpou as mãos em um pano velho que Miguel lhe ofereceu. Seus olhos encontraram os de Eduardo com uma expressão serena, mas confiante. Não havia arrogância em sua postura, nem busca por reconhecimento. Apenas a satisfação silenciosa de alguém que havia identificado e estava pronto para resolver um problema. O momento de tensão se aproximava. Roberto explicou sua conclusão. Havia identificado uma falha em um sensor específico que controlava a injeção eletrônica do combustível. Era um problema relativamente simples, mas que exigia conhecimento técnico preciso para ser diagnosticado corretamente. Sem esperar por mais perguntas, começou a implementar sua solução com movimentos decididos e precisos. Eduardo sentia seu mundo sendo silenciosamente reconfigurado a cada segundo que passava. As mãos de Roberto trabalhavam com uma precisão quase cirúrgica no coração eletrônico da Ferrari. Eduardo observava cada movimento, completamente absorto pela demonstração de expertise que presenciava. O homem sem teto havia localizado um sensor de injeção eletrônica defeituoso, um componente minúsculo, mas crucial, que controlava a mistura ar-combustível do motor. Era exatamente o tipo de problema que poderia deixar até mesmo mecânicos experientes intrigados por horas. Miguel mantinha-se próximo, seus olhos alternando entre o trabalho do pai e a expressão de crescente admiração no rosto de Eduardo. O menino havia presenciado essa transformação antes. Momentos em que Roberto deixava de ser apenas mais um homem invisível nas ruas para se tornar o profissional competente que sempre fora. Esses momentos eram raros e preciosos, lampejos da dignidade que as circunstâncias tentavam constantemente apagar. A multidão de curiosos havia crescido significativamente. Turistas paravam suas caminhadas pela charmosa cidade montanhosa para observar a cena incomum, enquanto lojistas saíam de seus estabelecimentos para ver o que estava acontecendo. Havia algo magnético naquele momento. A inversão completa de expectativas sociais criava uma tensão narrativa que mantinha todos hipnotizados. Roberto isolou cuidadosamente o sensor defeituoso,
seus dedos trabalhando com uma delicadeza que contrastava com a aparência rústica de suas mãos. Ele explicou a Eduardo que o componente havia sofrido uma sobrecarga elétrica, provavelmente causada pela combinação de baixas temperaturas e umidade característica da região serrana. Era um diagnóstico técnico sofisticado, expresso em linguagem que revelava anos de experiência prática. O empresário sentia-se cada vez mais impressionado. Durante sua carreira, havia contratado dezenas de consultores especializados, engenheiros com diplomas de universidades renomadas, técnicos certificados pelas melhores empresas do setor automotivo, mas nunca havia presenciado uma demonstração de conhecimento prático tão fluida e confiante quanto aquela que Roberto oferecia ali, na calçada fria de Campos do Jordão. Miguel observava a expressão de seu pai mudar gradualmente. A postura curvada dava lugar a uma coluna ereta, os ombros se alinhavam naturalmente e uma energia diferente emanava de todo o seu ser. Era como assistir a um artista redescobrir sua vocação após um longo período de silêncio forçado. O menino sabia que aqueles momentos eram terapêuticos para Roberto. Oportunidades de lembrar quem ele realmente era sob as camadas de adversidade. Roberto começou então um procedimento delicado de bypass temporário, criando uma conexão alternativa que permitiria ao motor funcionar mesmo com o sensor defeituoso. Suas mãos se moviam com a confiança de quem havia executado reparos similares centenas de vezes, mas sempre adaptando a solução às especificidades de cada situação. Era engenharia aplicada no mais alto nível, executada com ferramentas improvisadas e conhecimento puro. Eduardo pegou-se refletindo sobre sua própria trajetória profissional. Havia construído um império empresarial, baseado na contratação de talentos, na identificação de competências, na valorização do conhecimento especializado. Mas ali estava ele, presenciando uma demonstração de maestria técnica de alguém que sua sociedade havia simplesmente descartado e tornado invisível. O trabalho de Roberto exigia não apenas conhecimento teórico, mas também uma criatividade prática impressionante. Ele precisava adaptar soluções padrão às limitações de não ter ferramentas adequadas, improvisando com materiais disponíveis sem comprometer a segurança ou eficácia do reparo. Era inovação pura, nascida da necessidade e refinada pela experiência. Conforme os minutos passavam, Eduardo notava detalhes cada vez mais reveladores sobre o homem que trabalhava em seu carro. A forma como Roberto organizava mentalmente cada etapa do processo, como antecipava possíveis complicações, como mantinha um padrão de qualidade mesmo em condições adversas. Estes eram comportamentos de alguém com uma formação sólida e anos de prática profissional. Miguel aproximou-se discretamente de Eduardo e, com a sinceridade típica das crianças, começou a contar fragmentos da história de seu pai. Falou sobre como Roberto sempre encontrava soluções para problemas mecânicos que outros consideravam impossíveis, como ele havia trabalhado em oficinas importantes antes de tudo dar errado, como ainda sonhava em voltar a trabalhar com motores regularmente. As palavras do menino adicionavam camadas de compreensão ao que Eduardo presenciava. Roberto não era apenas um homem em situação de rua com conhecimentos técnicos. Ele era um profissional qualificado que havia sido derrotado pelas circunstâncias, mas que mantinha intacta sua paixão e competência. Era um talento desperdiçado, uma história de potencial humano interrompida por fatores que provavelmente estavam além de seu controle. Roberto finalmente se endireitou, limpou novamente as mãos e fez um sinal para Eduardo. Era chegado o momento da verdade, descobrir se sua intervenção havia sido bem-sucedida. O empresário caminhou até a porta do motorista, sua mente fervilhando com pensamentos contraditórios sobre tudo o que havia presenciado nos últimos 20 minutos. Eduardo segurou a chave da Ferrari com mãos que tremiam levemente, não pelo frio,
mas pela antecipação do que estava prestes a acontecer. Ao redor deles, a pequena multidão de curiosos mantinha um silêncio expectante, como espectadores em um teatro aguardando o clímax de uma peça dramática. Roberto permanecia ao lado do capô aberto, suas mãos ainda sujas de graxa, mas sua postura irradiava uma confiança serena que contrastava dramaticamente com sua aparência maltrapilha. Miguel posicionou-se estrategicamente entre seu pai e Eduardo, seus olhos grandes alternando rapidamente entre os dois homens. O menino compreendia intuitivamente a importância daquele momento, não apenas para conseguir o prato de sopa prometido, mas para a dignidade de seu pai. Havia presenciado muitas situações em que Roberto havia sido subestimado, humilhado ou simplesmente ignorado. Este momento representava uma oportunidade rara de mostrar seu verdadeiro valor. O empresário sentou-se no banco de couro italiano, ajustou o retrovisor por puro nervosismo e olhou mais uma vez para Roberto através do para-brisa. O homem sem teto assentiu quase imperceptivelmente, um gesto simples que carregava décadas de experiência profissional. Não havia ansiedade em sua expressão, apenas a paciência de alguém que confiava completamente em seu diagnóstico e na solução implementada. Eduardo girou a chave na ignição. O primeiro som foi familiar, o mesmo ruído de tentativa que havia se repetido dezenas de vezes naquela tarde. Por uma fração de segundo, o coração de Miguel pareceu parar, e até mesmo Roberto contraiu quase imperceptivelmente os músculos do rosto. Mas então, como uma sinfonia eletrônica ganhando vida, o motor começou a responder diferentemente. Primeiro veio um ronco baixo e irregular, depois uma aceleração gradual e, finalmente, o som poderoso e uniforme que caracterizava os motores de alta performance da Ferrari. O veículo vibrou delicadamente, suas 460 cavalos de potência despertando de seu sono forçado com a majestade de uma fera acordando. O som era música para os ouvidos de qualquer entusiasta de automóveis, puro, potente e absolutamente perfeito. A transformação na multidão foi instantânea. Murmúrios de admiração ecoaram pela calçada, alguns espectadores aplaudiram espontaneamente e outros simplesmente balançaram a cabeça em descrença. Ali estava um homem que eles haviam mentalmente descartado como mais um problema social, demonstrando uma competência técnica que desafiava todas as suas preconcepções sociais estabelecidas. Eduardo permaneceu sentado por alguns segundos, absorvendo a realidade do que acabara de acontecer. Não era apenas sobre o carro estar funcionando, era sobre ter presenciado uma demonstração de maestria técnica de alguém que a sociedade havia tornado invisível. Suas mãos ainda seguravam o volante, mas sua mente estava processando implicações muito mais profundas do que a simples solução de um problema mecânico. Roberto fechou cuidadosamente o capô da Ferrari, suas mãos executando movimentos precisos, mesmo nesta tarefa simples. Ele limpou as mãos no pano velho mais uma vez e caminhou até a janela do motorista com passos medidos. Não havia arrogância em sua aproximação, nem expectativa de reconhecimento excessivo, apenas a satisfação silenciosa de um trabalho bem executado. Miguel correu até o lado do pai, seu rosto irradiando uma felicidade genuína que ia muito além da perspectiva de uma refeição quente. O menino havia visto seu herói pessoal ser reconhecido por suas habilidades, e isso valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Seus olhos brilhavam com orgulho enquanto observava Eduardo sair lentamente do carro, claramente processando a magnitude do que havia presenciado. O empresário ficou em pé ao lado de sua Ferrari, o motor ainda funcionando suavemente ao fundo. Olhou para Roberto e Miguel, depois para a pequena multidão que começava a se dispersar e finalmente de volta para o homem que havia realizado o impossível com ferramentas improvisadas e conhecimento puro.
Sua mente empresarial já estava funcionando em velocidade máxima, analisando não apenas o que havia acontecido, mas o que isso poderia significar. Roberto quebrou o silêncio com sua voz calma e educada, perguntando simplesmente se Eduardo estava satisfeito com o reparo. Não havia cobrança em seu tom, nem urgência, apenas a cortesia profissional de alguém que queria confirmar se seu trabalho havia atendido às expectativas do cliente. Era um comportamento que revelava anos de experiência em atendimento ao cliente e orgulho profissional genuíno. Eduardo sentiu algo se movendo profundamente em seu peito, uma mistura de admiração, humildade e algo que poderia ser descrito como vergonha. Vergonha por ter julgado aquele homem pela aparência, por ter duvidado de suas capacidades, por ter vivido 52 anos sem questionar seus preconceitos sociais. Mas também senti algo mais poderoso, uma oportunidade de fazer a diferença de uma forma que transcendia simples transações comerciais. A promessa de um prato de sopa ainda pairava no ar entre eles. Mas Eduardo já sabia que aquele momento havia evoluído para algo muito mais significativo do que uma simples troca de serviços por comida. Eduardo desligou o motor da Ferrari e ficou por alguns instantes absorvendo o silêncio que se seguiu. O som potente do motor ainda ecoava em sua mente como uma confirmação de que havia acabado de presenciar algo extraordinário. Olhou para Roberto, que permanecia em pé ao lado do carro, com a mesma postura digna que havia mantido durante todo o processo de reparo. Havia algo na serenidade daquele homem que o intrigava profundamente. Miguel observava a interação entre os dois adultos com a sabedoria precoce de quem havia aprendido a ler expressões e intenções para sobreviver. O menino percebeu que algo havia mudado na forma como Eduardo olhava para seu pai. A desconfiança inicial havia dado lugar a uma curiosidade respeitosa, quase reverente. Era uma transformação que o garoto havia desejado presenciar durante todos aqueles meses difíceis. O empresário aproximou-se de Roberto com passos lentos, como se estivesse se aproximando de alguém cuja história ainda precisava ser compreendida. Suas perguntas começaram de forma hesitante, quase tímida, uma postura incomum para alguém acostumado a comandar salas de reunião. Queria saber onde Roberto havia aprendido tanto sobre motores, há quanto tempo trabalhava na área, qual havia sido sua trajetória profissional. Roberto respondeu com a mesma calma que havia demonstrado durante todo o processo. Sua voz carregava o peso de memórias que alternavam entre orgulho e dor, sucesso e fracasso, conquistas e perdas devastadoras. Começou contando sobre seus primeiros anos como aprendiz em uma pequena oficina no interior de São Paulo, onde havia descoberto sua paixão e talento natural para compreender o funcionamento de máquinas complexas. As palavras fluíam naturalmente, revelando fragmentos de uma vida que havia sido muito diferente daquela que Eduardo presenciava naquele momento. Roberto falou sobre sua progressão profissional, como havia se especializado em veículos importados de alta performance, como havia chegado a ser considerado um dos melhores técnicos em sistemas eletrônicos automotivos da região metropolitana de São Paulo. Miguel ouvia a história do pai como se fosse a primeira vez, embora já conhecesse muitos daqueles detalhes. Para o menino, era reconfortante ouvir Roberto falar sobre seus dias de glória profissional, momentos em que era respeitado, bem remunerado e reconhecido por sua expertise. Eram memórias que ajudavam a manter viva a esperança de que dias melhores poderiam voltar. Eduardo absorvia cada palavra com crescente fascínio. Roberto descreveu como havia trabalhado em concessionárias prestigiosas, como havia se especializado em marcas europeias, como havia desenvolvido técnicas inovadoras para diagnosticar problemas em sistemas eletrônicos complexos. Era um currículo impressionante, que explicava completamente a demonstração de competência que havia acabado de presenciar. Mas então, a narrativa tomou um rumo mais sombrio. Roberto falou sobre como tudo havia começado a desmoronar quando sua esposa, Maria, havia sido diagnosticada com uma doença grave,
Os gastos médicos haviam consumido todas suas economias, o forçando a vender bens pessoais e depois a se endividar perigosamente. Mesmo trabalhando longas horas, não conseguia equilibrar as despesas crescentes com o tratamento médico e as necessidades básicas da família. A voz de Roberto tornou-se mais baixa quando descreveu os meses finais da doença de Maria. Como havia se dedicado integralmente aos cuidados dela, perdendo clientes importantes e eventualmente seu emprego. Como as contas médicas continuaram chegando mesmo depois do falecimento de sua esposa, criando uma espiral de dívidas que se tornou impossível de controlar. Miguel aproximou-se instintivamente do pai quando a conversa chegou a esse ponto. O menino lembrava-se vagamente de sua mãe, mas principalmente das mudanças dramáticas que sua morte havia provocado em suas vidas. As memórias eram fragmentadas e dolorosas. A casa sendo perdida, os poucos móveis sendo vendidos, as noites cada vez mais frias conforme se aproximavam da situação de rua. Eduardo escutava em silêncio, sua expressão mudando gradualmente conforme compreendia a magnitude da tragédia pessoal que havia levado Roberto e Miguel à situação atual. Não era uma história de irresponsabilidade ou falta de caráter. Era uma sequência devastadora de circunstâncias que poderiam ter acontecido com qualquer pessoa. Era a fragilidade da condição humana exposta em sua forma mais crua. Roberto continuou sua narrativa explicando como havia tentado manter Miguel em uma vida minimamente estável, mesmo depois de perderem a casa. Como havia dormido no carro durante algumas semanas, usando academias baratas para tomar banho e mantendo o menino na escola pelo maior tempo possível. Mas, eventualmente, o carro foi repossessed pelos credores e eles se viram completamente sem recursos. O empresário começou a compreender que o homem diante dele não era uma vítima de suas próprias escolhas, mas sim das circunstâncias implacáveis que às vezes destroem vidas inteiras sem aviso prévio. Roberto havia lutado com todas suas forças para manter sua família funcionando. Havia utilizado todos seus recursos e habilidades, mas simplesmente não havia sido suficiente contra a magnitude das adversidades que enfrentou. Miguel observava o impacto que a história de seu pai causava em Eduardo. O menino havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de ler as pessoas, uma habilidade de sobrevivência adquirida durante meses, vivendo das reações e generosidade de estranhos. Podia ver que algo fundamental estava mudando na forma como Eduardo percebia sua situação. Roberto falou sobre os primeiros dias nas ruas, como havia sido um choque devastador para alguém que sempre havia se orgulhado de sua independência e capacidade de prover para a família. Descreveu a humilhação de pedir ajuda, a dificuldade de manter Miguel alimentado e aquecido, a luta constante para preservar alguma dignidade em circunstâncias que pareciam projetadas para destruí-la. Mas também falou sobre descobertas inesperadas. Como havia aprendido a identificar pessoas genuinamente bondosas entre aquelas que apenas queriam se sentir melhor consigo mesmas. Como havia desenvolvido uma gratidão profunda por pequenas gentilezas que antes considerava naturais. Como havia descoberto uma força interior que não sabia possuir, alimentada principalmente pelo amor incondicional por Miguel. Eduardo sentia seu mundo sendo reconfigurado a cada palavra. Sua compreensão sobre pobreza, fracasso e sucesso estava sendo completamente reformulada. Roberto não era um exemplo de falta de competência ou ambição. Era um profissional altamente qualificado que havia sido derrubado por uma combinação de tragédia pessoal e um sistema social que oferecia pouco suporte para pessoas em crise. A conversa foi interrompida por um garçom do restaurante Le Jardin, que se aproximou discretamente para perguntar se tudo estava bem. A presença do funcionário trouxe Eduardo de volta à realidade imediata. Eles ainda estavam na calçada de um dos restaurantes mais exclusivos de Campos do Jordão,
e a promessa de um prato de sopa ainda não havia sido cumprida. Mas Eduardo já sabia que aquele momento havia evoluído muito além de uma simples transação. Olhou para Roberto e Miguel, depois para o restaurante elegante atrás dele e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Não seria apenas um prato de sopa, seria o início de algo muito mais significativo e transformador. Eduardo olhou para o restaurante Le Jardin, com suas mesas elegantemente dispostas e clientes bem vestidos desfrutando de refeições sofisticadas. Depois voltou seu olhar para Roberto e Miguel. A disparidade entre os dois mundos se tornou cristalina em sua mente. De um lado, o luxo casual de quem nunca havia questionado sua próxima refeição. De outro, a dignidade silenciosa de quem lutava diariamente apenas para sobreviver. O garçom aguardava uma resposta claramente desconfortável, com a presença prolongada de pessoas visivelmente em situação de rua próximo ao estabelecimento. Eduardo percebeu a tensão no ar e compreendeu que precisava tomar uma decisão rápida. Mas sua mente já estava funcionando em uma frequência completamente diferente. Não se tratava mais de cumprir uma promessa simples, mas de fazer algo que pudesse honrar a dignidade extraordinária que havia presenciado. Miguel mantinha-se próximo ao pai, seus olhos alternando entre Eduardo e o restaurante com uma mistura de esperança e apreensão. O menino havia aprendido a não criar expectativas muito altas, mas algo na expressão do empresário sugeria que aquele momento seria diferente de todos os outros. Havia uma intensidade em seu olhar que transcendia a gratidão simples por um serviço prestado. Roberto permanecia em sua postura característica, digno, paciente, sem demonstrar ansiedade ou expectativa excessiva. Havia algo quase nobre em sua capacidade de manter a compostura, mesmo em situações de vulnerabilidade extrema. Suas mãos ainda carregavam traços da graxa do motor da Ferrari, marcas físicas de sua competência técnica que contrastavam com sua situação social atual. Eduardo tomou sua decisão com a determinação que caracterizava suas melhores jogadas empresariais. Dirigiu-se ao garçom e solicitou uma mesa para 3 pessoas, especificando que seus convidados eram Roberto e Miguel. A reação do funcionário foi de surpresa mal disfarçada, seguida por uma hesitação evidente. O estabelecimento não estava acostumado a receber clientes em condições tão diferentes de seu padrão habitual. O empresário percebeu a resistência e decidiu utilizar sua influência de forma construtiva. Identificou-se como proprietário da construtora Monteiro em Associados, mencionou casualmente alguns projetos importantes que havia desenvolvido na região e deixou claro que Roberto e Miguel eram seus convidados pessoais. A mudança na atitude do garçom foi imediata. O poder do dinheiro e status social, abrindo portas que permaneceriam fechadas para pessoas comuns. Roberto hesitou quando Eduardo o convidou para entrar no restaurante. Sua dignidade natural se chocava com a consciência de sua aparência atual. Roupas sujas, mãos manchadas de graxa, cabelos desalinhados. Não queria causar constrangimento ou desconforto para outras pessoas. Uma consideração que revelava sua educação e sensibilidade social preservadas apesar das circunstâncias adversas. Miguel observava a interação com os olhos arregalados. O menino não conseguia processar completamente a possibilidade de estar prestes a entrar em um dos lugares mais elegantes que já havia visto. Para alguém que havia se acostumado a comer restos de comida ou refeições simples oferecidas por estranhos, a perspectiva de uma refeição em um restaurante sofisticado parecia quase surreal. Eduardo insistiu gentilmente, explicando que seria uma honra tê-los como seus convidados. Sua sinceridade era evidente, não se tratava de uma demonstração caridosa ou de um gesto calculado para se sentir melhor consigo mesmo. Era o reconhecimento genuíno de que havia presenciado algo extraordinário e queria honrar adequadamente
tanto a competência demonstrada quanto a dignidade mantida em circunstâncias tão desafiadoras. O trio entrou lentamente no restaurante, Eduardo liderando o caminho com a confiança natural de alguém acostumado a ambientes sofisticados, seguido por Roberto e Miguel, que caminhavam mais hesitantemente. Outros clientes olharam discretamente, alguns com curiosidade, outros com desaprovação mal disfarçada. A presença de pessoas visivelmente em situação de rua criava uma tensão social palpável no ambiente refinado. Roberto mantinha sua postura digna, mesmo sob os olhares curiosos. Havia uma elegância natural em sua forma de se mover, resquícios de uma época em que frequentava ambientes profissionais respeitáveis. Miguel permanecia próximo ao pai, intimidado pela sofisticação do ambiente, mas confiando completamente na presença protetora de Roberto. Eduardo solicitou uma mesa reservada, longe dos olhares mais indiscretos, e orientou o garçom a tratar seus convidados com o mesmo respeito dispensado a qualquer cliente do estabelecimento. Sua autoridade natural e óbvia capacidade financeira garantiram que suas instruções fossem seguidas sem questionamentos adicionais. Conforme se acomodavam à mesa, Eduardo observava as reações de Roberto e Miguel ao ambiente luxuoso. O menino olhava tudo com fascinação genuína. Os talheres brilhantes, as taças de cristal, os arranjos florais elaborados. Roberto, por sua vez, demonstrava uma familiaridade sutil com etiqueta social, sugerindo que aquele não era completamente um mundo estranho para ele. A refeição que estava prestes a acontecer representava muito mais do que alimentação física. Era um momento de reconhecimento mútuo, de quebra de barreiras sociais, de compreensão de que dignidade e valor humano transcendem circunstâncias materiais. Eduardo estava prestes a descobrir que generosidade genuína não se mede pelo que se dá, mas pelo que se recebe em troca. A mesa escolhida por Eduardo oferecia uma vista panorâmica das montanhas de Campos do Jordão, onde a névoa da tarde criava um cenário quase cinematográfico. As luzes suaves do restaurante contrastavam com o frio que se intensificava do lado de fora, criando uma atmosfera de aconchego que envolvia os três comensais em uma bolha de intimidade inesperada. Miguel sentou-se na cadeira como se fosse feita de cristal, seus olhos percorrendo cada detalhe da mesa, posta com a precisão típica de estabelecimentos de alta gastronomia. O menino nunca havia visto tantos talheres diferentes, taças de formatos variados ou guardanapos de tecido dobrados artisticamente. Sua expressão de fascínio pura era comovente e revelava como experiências simples podem se tornar mágicas quando vistas através de olhos que conhecem a escassez. Roberto observava discretamente outros clientes do restaurante, não por curiosidade, mas por uma necessidade instintiva de compreender as regras sociais do ambiente. Sua educação natural o guiava, mas ele queria garantir que não causaria qualquer constrangimento a Eduardo ou desconforto aos demais presentes. Havia uma consideração pelos outros que revelava uma sensibilidade social refinada, preservada apesar de meses de marginalização. Eduardo estudava seus convidados com crescente admiração. A forma como Roberto orientava discretamente Miguel sobre qual talher usar, como o menino absorvia cada instrução com seriedade tocante, como ambos mantinham uma postura respeitosa, mesmo em uma situação completamente nova para eles. Era uma demonstração de caráter que muitos clientes habituais daquele restaurante não conseguiriam igualar. O garçom aproximou-se com os cardápios, sua atitude agora completamente profissional, depois das instruções claras de Eduardo. Roberto folheou o menu com cuidado, claramente impressionado com a variedade e sofisticação dos pratos oferecidos. Seus olhos se detiveram nos preços por um momento, uma expressão de leve desconforto cruzando seu rosto ao compreender o valor das refeições. Eduardo percebeu a hesitação e, com a delicadeza de alguém que compreendia a complexidade da situação,
Sugeriu alguns pratos que considerava especialmente saborosos. Sua abordagem era natural, sem parecer condescendente ou caridosa demais. Queria que Roberto e Miguel se sentissem genuinamente bem-vindos, não como objetos de caridade, mas como convidados respeitados. Miguel ouviu atentamente as descrições dos pratos, seus olhos se arregalando ao imaginar sabores que nunca havia experimentado. O menino escolheu um prato de massa com molho especial, influenciado tanto pela curiosidade quanto pela familiaridade relativa do alimento. Roberto optou por uma sopa elaborada de legumes com carne, uma escolha que parecia equilibrar sua fome genuína com consideração pelos custos envolvidos. Eduardo pediu uma entrada para compartilhar e insistiu que Roberto escolhesse também uma sobremesa, ignorando qualquer protesto sobre excessos. Sua generosidade era expressa de forma natural, sem dramatização, como se fosse perfeitamente normal estar jantando com pessoas que havia conhecido há apenas algumas horas em circunstâncias tão inusitadas. Enquanto aguardavam a refeição, a conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Eduardo fez perguntas sobre as experiências de Miguel na rua, sempre com sensibilidade para não abordar temas excessivamente dolorosos. O menino respondeu com a honestidade direta das crianças, descrevendo pequenas aventuras cotidianas, pessoas bondosas que haviam encontrado e como havia aprendido a se cuidar mutuamente com seu pai. Roberto complementava as histórias do filho com detalhes que revelavam sua determinação constante de manter alguma normalidade na vida de Miguel. Falou sobre como tentava manter rotinas educativas, ensinando matemática básica, usando situações práticas da rua, contando histórias antes de dormir, mesmo quando estavam em abrigos temporários ou ao relento. A primeira entrada chegou, uma seleção artística de queijos regionais, com pães artesanais e geleia caseira. Miguel provou cada sabor com a concentração de um degustador profissional, claramente saboreando não apenas a comida, mas toda a experiência sensorial. Roberto comia com apreciação genuína, mas também com a moderação de alguém consciente de que aquela era uma situação excepcional. Eduardo observava seus convidados com crescente emoção. Havia algo profundamente humano e reconectante em compartilhar uma refeição simples com pessoas que haviam experimentado dificuldades reais. A conversa, longe de ser forçada ou artificial, fluía com a naturalidade de velhos amigos se reencontrando após um período de separação. Conforme a noite avançava, Eduardo começou a formular um plano que ia muito além de uma refeição generosa. Observando a dignidade de Roberto, a inteligência brilhante de Miguel e a forma como ambos enfrentavam adversidades com graça e coragem, sabia que havia encontrado algo raro. Pessoas genuinamente especiais que mereciam uma oportunidade real de reconstruir suas vidas. A sobremesa estava sendo servida quando Eduardo finalmente verbalizou o que havia estado formando em sua mente durante toda a refeição. Eduardo aguardou que Roberto e Miguel terminassem suas sobremesas. Um petit gâteau de chocolate belga que deixou o menino com os olhos brilhando de felicidade pura. A atmosfera na mesa havia se tornado incrivelmente aconchegante. 3 pessoas que poucas horas antes eram completos estranhos, agora conversavam como se fossem família. O empresário sentia que havia chegado o momento de apresentar uma proposta que havia estado se formando em sua mente durante toda a refeição. Roberto notou a mudança sutil na expressão de Eduardo. Uma seriedade respeitosa que sugeria que algo importante estava prestes a ser discutido. Suas experiências nas ruas haviam aguçado sua capacidade de ler pessoas e situações. E ele percebeu que o empresário havia tomado algum tipo de decisão. Miguel, ainda saboreando os últimos vestígios de chocolate de sua sobremesa, também ficou mais atento ao perceber a mudança no ambiente. Eduardo começou sua abordagem de forma cuidadosa, reconhecendo primeiro o impacto que o encontro havia tido em sua própria perspectiva.
Falou sobre como havia passado décadas construindo um império empresarial baseado na identificação e desenvolvimento de talentos, mas nunca havia presenciado uma demonstração de competência técnica tão impressionante quanto aquela que Roberto havia oferecido na calçada. O empresário explicou que sua construtora estava expandindo para projetos que envolviam sistemas tecnológicos complexos, automação predial, gerenciamento energético inteligente, integração de veículos elétricos em edifícios residenciais. Eram áreas que demandavam profissionais com conhecimento profundo em eletrônica automotiva e sistemas de energia, exatamente o tipo de expertise que Roberto havia demonstrado possuir. Roberto escutava com atenção crescente, mas também com uma cautela compreensível. Havia aprendido durante seus meses nas ruas a não criar expectativas excessivas, especialmente quando propostas pareciam boas demais para ser verdade. Sua experiência havia lhe ensinado que a generosidade humana frequentemente vinha acompanhada de condições não explicitadas ou motivações ocultas. Eduardo percebeu a hesitação e decidiu ser completamente transparente sobre suas intenções. Explicou que não estava oferecendo caridade ou um favor temporário, mas sim uma oportunidade profissional genuína baseada exclusivamente na competência demonstrada. Falou sobre sua necessidade real de profissionais qualificados em áreas técnicas específicas e como Roberto se encaixava perfeitamente nesse perfil. A proposta era concreta e estruturada. Roberto seria contratado como consultor técnico especializado, com salário compatível com sua experiência e conhecimento. Haveria um período inicial de adaptação, durante o qual ele trabalharia em projetos menores para se familiarizar com as necessidades específicas da empresa. Paralelamente, Eduardo oferecia moradia temporária em um apartamento de propriedade da construtora. Miguel ouvia tudo com os olhos arregalados, tentando processar a magnitude das mudanças que estavam sendo propostas. Para o menino, a possibilidade de ter uma casa novamente, de frequentar uma escola regularmente, de não se preocupar com a próxima refeição, parecia quase irreal. Suas mãozinhas se apertavam nervosamente sobre a mesa, enquanto aguardava a reação de seu pai. Roberto permanecia em silêncio, claramente emocionado, mas também processando cuidadosamente todos os aspectos da proposta. Sua mente analítica, a mesma que havia diagnosticado precisamente o problema da Ferrari, agora trabalhava para compreender as implicações e possíveis complicações do que estava sendo oferecido. Não queria tomar uma decisão precipitada que pudesse prejudicar Miguel futuramente. Eduardo continuou detalhando sua proposta, explicando que haveria suporte para que Miguel pudesse se matricular em uma escola de qualidade, incluindo uniformes, material escolar e acompanhamento pedagógico se necessário. Falou sobre plano de saúde, estabilidade financeira e a oportunidade de Roberto reconstruir sua vida profissional em uma área onde sua expertise seria genuinamente valorizada. Mas o que mais impressionou Roberto foi a forma como Eduardo apresentou tudo, não como um salvamento caridoso, mas como uma parceria mutuamente benéfica. O empresário deixou claro que sua empresa ganharia tanto quanto Roberto com o arranjo, reconhecendo explicitamente o valor profissional que ele agregaria aos projetos futuros. Roberto finalmente falou, sua voz carregada de emoção contida. Agradeceu profundamente a proposta, mas também expressou suas preocupações sobre estar tanto tempo afastado do mercado de trabalho formal. Questionou se ainda conseguiria atender às expectativas de uma empresa estabelecida, se sua aparência atual não seria um problema, se tinha as habilidades interpessoais necessárias após meses de isolamento social. Eduardo respondeu a cada preocupação com a paciência e compreensão de alguém que havia genuinamente pensado em todos os aspectos da situação. Explicou que competência técnica era muito mais difícil de ensinar do que habilidades sociais ou procedimentos administrativos.
Ofereceu um período de adaptação sem pressão, com mentoria e suporte integral, para que Roberto pudesse recuperar sua confiança profissional. A conversa se estendeu por mais de 1 hora, com Eduardo respondendo pacientemente a todas as perguntas e preocupações. Gradualmente, Roberto começou a acreditar que aquela oportunidade era genuína e que poderia representar não apenas uma mudança de vida, mas uma chance real de reconstruir sua identidade profissional e oferecer um futuro digno para Miguel. Quando Roberto finalmente aceitou a proposta, havia lágrimas em seus olhos. 6 meses depois, o escritório da construtora Monteiro e Associados havia se tornado um lugar muito diferente. Roberto caminhava pelos corredores com a confiança natural de alguém que havia encontrado seu lugar no mundo novamente. Vestia roupas sociais bem ajustadas, seus cabelos estavam cortados profissionalmente e seus olhos brilhavam com a energia de quem estava fazendo o que realmente amava. Miguel, agora uniformizado e com uma mochila escolar colorida, esperava na recepção da empresa para ir para casa junto com seu pai. O menino havia se adaptado magnificamente à nova escola, demonstrando uma inteligência aguçada pelos desafios que havia enfrentado na rua. Seus professores frequentemente comentavam sobre sua maturidade excepcional e sua capacidade de valorizar oportunidades que outros colegas consideravam naturais. Eduardo observava pela janela de seu escritório a interação entre pai e filho no andar térreo do prédio. Roberto havia se tornado não apenas um funcionário valioso, mas um dos consultores técnicos mais respeitados da empresa. Seus diagnósticos precisos e soluções inovadoras haviam economizado centenas de milhares de reais em projetos complexos, validando completamente a decisão tomada naquela tarde fria em Campos do Jordão. A transformação de Roberto havia sido impressionante de se testemunhar. Nos primeiros dias, havia uma hesitação compreensível, uma necessidade constante de confirmação de que realmente pertencia àquele ambiente. Mas, gradualmente, sua competência natural havia falado mais alto, e ele havia recuperado não apenas sua confiança profissional, mas também uma alegria de viver que os meses difíceis haviam temporariamente obscurecido. Miguel havia florescido de maneiras que surpreenderam até mesmo Eduardo. O menino, livre da preocupação constante sobre necessidades básicas, havia revelado uma personalidade naturalmente curiosa e alegre. Suas notas na escola eram excelentes, mas mais importante era sua capacidade de formar amizades saudáveis e participar de atividades normais da infância que haviam sido impossíveis durante o período nas ruas. O apartamento onde Roberto e Miguel moravam havia se tornado um lar verdadeiro. Roberto havia decorado o espaço com cuidado especial, cada objeto escolhido não apenas por funcionalidade, mas por representar estabilidade e continuidade. As paredes tinham fotos de Miguel na escola, certificados de cursos técnicos que Roberto havia completado para se atualizar e uma foto emoldurada dos três, Eduardo, Roberto e Miguel, tirada no dia em que se mudaram para o apartamento. Eduardo havia descoberto que a generosidade genuína cria ciclos virtuosos que se expandem muito além da intenção original. Roberto, agora estável e confiante, havia se tornado um mentor natural para outros funcionários da empresa. Sua perspectiva única, moldada pelas experiências difíceis que havia enfrentado, oferecia soluções criativas e uma sensibilidade humana que enriquecia toda a cultura organizacional. A empresa havia implementado um programa de responsabilidade social inspirado na história de Roberto. Não se tratava de caridade tradicional, mas de identificação e desenvolvimento de talentos em situações de vulnerabilidade. Roberto havia se tornado o coordenador informal deste programa, usando sua experiência pessoal para identificar pessoas genuinamente qualificadas que precisavam apenas de uma oportunidade real. Miguel,
Agora com 12 anos, frequentemente visitava o escritório após a escola. Havia se tornado uma espécie de mascote da empresa, conquistando funcionários com sua inteligência precoce e perspectiva única sobre a vida. O menino falava frequentemente sobre seu desejo de estudar engenharia, inspirado tanto pelo trabalho de seu pai quanto pela generosidade transformadora que havia presenciado. Eduardo havia aprendido lições sobre liderança e humanidade, que nenhum curso executivo poderia ter ensinado. A experiência havia mudado fundamentalmente sua abordagem aos negócios, incorporando uma dimensão de responsabilidade social que ia muito além de meras obrigações legais ou estratégias de marketing. Havia descoberto que sucesso verdadeiro se media pela capacidade de transformar vidas de forma positiva. Roberto continuava mantendo contato com algumas pessoas que havia conhecido durante seu período nas ruas. Regularmente visitava abrigos e pontos de assistência social, não para fazer caridade, mas para oferecer perspectiva e esperança baseadas em sua experiência pessoal. Sua história havia se tornado uma fonte de inspiração para muitos que enfrentavam situações similares. A tarde fria de Campos do Jordão havia se tornado uma data especial para os três. Todo ano, no aniversário daquele encontro transformador, eles retornavam ao Le Jardin para uma refeição comemorativa. Era um momento de reflexão sobre jornadas percorridas, conquistas alcançadas e gratidão mútua por terem encontrado uns aos outros no momento exato em que todos precisavam de mudança. Eduardo sabia que havia presenciado e participado de algo raro. Um momento em que a dignidade humana, a competência técnica e a generosidade genuína se encontraram para criar transformações que transcenderam expectativas. Roberto havia demonstrado que talento e caráter não dependem de circunstâncias materiais. E Eduardo havia aprendido que verdadeira riqueza se mede pela capacidade de reconhecer e cultivar o potencial humano onde quer que ele se manifeste. Naquela tarde fria, 3 vidas se entrelaçaram de forma permanente, provando que milagres acontecem quando humildade encontra generosidade e que segundas chances podem se transformar em primeiras oportunidades para começar completamente de novo. Esta história nos ensina que dignidade e competência não dependem de aparências, que generosidade verdadeira reconhece potencial humano em qualquer circunstância e que segundas chances podem se transformar em novos começos extraordinários quando oferecidas com sinceridade e recebidas com gratidão. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.